Amém. Beijo a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos iniciando uma campanha, no livro de Neemias. Não era para mim estar aqui hoje, ministrando mais, descendo todas as coisas. Amém. No momento que a pastora falou que ia estar fazendo essa campanha, eu me dediquei a estar estudando. Amém. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser um obreiro preparado. Amém. A gente tem que estar no exército de Cristo, pronto para a batalha. Glória a Deus. Porque eu aprendi com o pastor João que o cristão, quando ele decide fazer a obra de Deus, ele não pode estar sem polir a espada e estar preparando a sua arma para a batalha. Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, irmão, ele não descansa. É verdade. Ele tem uma missão em nos parar, em nos frustrar, em nos separar do amor de Cristo. E nós temos uma missão também, chamar a atenção do nosso Deus. Aleluia. Seja no dia ruim ou no dia alegre. Amém? Amém. Quero agradecer a confiança também de estar aqui, porque se não fosse o Espírito Santo ter nos chamado, nos separado, nos moldado, nós não estaríamos aqui. Estaríamos talvez em qualquer lugar desse mundo, desse bairro, dessa cidade, mas menos na igreja. Mas como a gente entende que Deus tem algo nas nossas vidas, estamos aqui. Amém? Amém. Convido a você a abrir o livro sagrado, a palavra do Senhor Jesus, no livro de Neemias, capítulo 13. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Amém. Show? Antes de Salmos, de Jó, de Esther e Neemias. Vamos ler a palavra de Deus. Aqui diz diversas reformas. Naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para amaldiçoar, porém nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles essas leis, apartaram de Israel toda a mistura, ou todo estrangeiro. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram um depósito grande, onde antes se depositavam as ofertas de manjares ou de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos grãos, do mosto e do azeite, que ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter como rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Amém? Amém. Podeis tomar teu assento. Prometo a você que eu não vou me estender muito. Vou entender que a palavra de Deus ele vai alcançar cada um nessa noite. Aqui nós estamos falando de um grande homem de Deus, Neemias. Sabemos que Neemias ele construiu um muro em volta de Jerusalém. É verdade.
Ele uniu o povo que estava disperso, estavam perdidos no pecado, não disse que andava, e ele era o copeiro do rei, irmãos. Por isso, antes que você se pergunte por que ele estava ausente nessa fase aqui no final do livro de Neemias, ele estava prestando serviço ao rei. E o povo, como tinham sido aceitados Jesus, tinham separado os estrangeiros do meio deles, colocaram o sacerdote no templo, colocaram os levitas, colocaram os porteiros. O porquê porteiros? Porteiros por causa dos muros em volta de Jerusalém, e eles tinham os portões. Então eles conferiam quem poderia entrar e quem poderia sair da cidade, para não entrar estrangeiros, para não entrar pessoas espiãs e para não entrar pessoas indecentes dentro daquele lugar de Jerusalém. Porque Neemias, irmãos, ele começou a trabalhar no meio do povo e fez o povo voltar a adorar a Deus, voltar a conhecer quem era Deus e fazer grandes milagres e maravilhas. Então o povo, irmãos, nessa ausência de Neemias, eles permitiram que os estrangeiros começassem a entrar dentro de Jerusalém, e não só entrar dentro de Jerusalém. No sábado não era permitido ter comércio, e eles entravam no sábado e começavam a negociar, e aonde começou a entrar o pecado? No templo. Dinheiros impuros, dinheiro sujo, dinheiro que não era ofertado a Deus, dinheiro que não vinha de coisas lícitas, mas coisas ilícitas, de roubos, de coisas imundas, de coisas que não agradavam a Deus. Então, o povo moabitas, irmãos, era aquele povo que Saul era para ter destruído, aquele povo que Saul era para ter matado a todos, até os animais, mas ele preferiu tirar aquela que ele achou que era coisas boas e deixou principalmente o rei vivo. Então, quando a gente for falar por Deus para fazer algo, nós temos que fazer e fazer como Ele pediu para fazer, não da nossa forma, porque quando a gente faz da nossa forma, a gente permite uma brecha para o inimigo fazer algo que, quando a gente não percebe e vai só perceber depois, o estrago é grande. Então, você imagina, o próprio sacerdote que Neemias tinha nomeado, deixou no templo para cuidar do templo. Ele mesmo se aparentou com Tobias, que era um dos grandes inimigos de Neemias, que teve muitas vezes parar a obra que Neemias estava fazendo para edificar Jerusalém. Neemias, Sanballat, eram todos os inimigos do povo. Eles não queriam que Jerusalém se tornasse de novo a cidade de Deus, porque o povo era escravo deles. Então, se eles conseguissem fazer com que o povo voltasse a ser escravo deles, eles iam ganhar dinheiro sobre o povo, eles iam fazer o povo de Deus, o povo de Jesus, o povo que era escolhido, ser um povo misturado com o povo imundo, com o povo que não adorava a Deus, mas servia a muitos deuses estranhos. Amém? Está entendendo? Glória a Deus. Então, irmãos, quando Neemias voltou e começou a grande obras, estava estudando sobre Davi, por isso que eu estou falando Davi aqui também, tá? Não estou perdido, não, é só uma troca de nomes. Quando Neemias voltou para a peça, ele voltou e começou a olhar o povo todo perdido. O povo já tinha se misturado com um povo estranho. O povo já deixava as portas abertas dos muros para qualquer um entrar, já não tinha mais cuidado. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que esses muros, muitas vezes, é na nossa vida. Esses muros, irmãos, muitas vezes, a gente fala muros, mas era de uma cidade. Irmãos, entenda você, existe portão, porta e portal. O portão é onde você deixa entrar coisas grandes. Entra carro, entra caminhão, né? Tem os portões de casa, de terrenos são grandes, entra até caminhão, né?
Então tem portão que entra coisas grandes, coisas visíveis. Só vai até ali, não tem problema. Tem uma porta depois. Mas você deixando entrar coisas no teu quintal, daqui a pouco só não é mais do quintal, já vai entrar na casa. Vai entrar na tua casa. Coisas ilícitas, coisas indevidas. E foi o que aconteceu nesse povo. O povo de Jerusalém já não se contaminava mais com os outros povos. A Bíblia diz ali, na história de Neemias, que em capítulo 9, está dizendo que o povo já tinha se separado do povo estrangeiro. Eles não se contaminavam com o povo que não adorava a Deus. Por que eu estou falando do povo que não adorava a Deus? Irmãos, o povo moabitas, eles saqueavam cidades, roubavam os filhos e as mulheres, matavam os homens, eles abusavam das mulheres, vamos falar bem abertamente, eles estupravam as mulheres, eles usavam como queriam e depois os matavam. E as crianças, os jovens, as meninas, eles vendiam como escravos. E o dinheiro desse povo que eles matavam, roubavam, eles traziam para dentro de Jerusalém. Como Deus vai estar no meio disso tudo? Ele não vai estar no meio do povo que faz maldade um com o outro. Ele vai estar no povo que entrega a vida a Cristo e anda devidamente no seu caminho. É por isso que Deus, ele constituiu Jerusalém através de Neemias, porque Neemias, quando ele decidiu fazer a obra de Deus, ele largou toda a sua vida de lado. E mesmo, irmãos, uma coisa que chama atenção na história de Neemias, quando ele estava construindo os muros, o Tobias, os Sanbalates aqui, eles enviavam mensageiros para chamar Neemias para ele adorar no templo com eles. Eles mandaram até o profeta Balaão, como foi falado aqui na história, ele enviava o profeta dizendo: não vá lá, que se você for, ele vai vir. Então imagine você, eu vou dar um puxãozinho de orelha de leve para você entender que quando a gente está fazendo algo para Deus e você sabe o que você está fazendo, não precisa ir atrás de profeta, irmão. Deus fala com você, Deus dá direção para você, e a palavra de Deus é o teu melhor guia, é a tua melhor profecia. Quando Deus fala assim, através de pastor, através de irmãos que vêm dar uma palavra aqui e falam que a fé é firme fundamento, é porque a fé é firme fundamento. Não é uma coisa que não se vê, mas se espera, irmão. A fé é algo muito sobrenatural. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A fé você alcança a sua salvação. A fé você alcança cura, milagre. Você determina vitória no meio da tua casa, da tua família. Aleluia. Neemias, quando ele edificou o muro e começou a fazer o muro, ele falou assim: Deus, eu só paro se o Senhor me mandar parar. Porque se a gente começar a fazer algo, e eu já vi acontecendo isso, já vi. Assim diz o Senhor, e a pessoa vai atrás daquilo. Mas se você estiver orando, jejuando, entregando a tua vida a Cristo, não olhando coisas ilícitas, o que existe hoje no tal celular, né? Se a gente não vigiar, você vai ali dar uma espiadinha, você vai ali dar outra espiadinha, e quando você vê, aquilo ali já é normal na tua vida. Você acha que não faz mal nenhum. Você repara, você, eu estava ouvindo uma pregação com a Isabel, eu peguei algo muito forte naquela pregação ali. É por isso que eu falei sobre Davi aqui, eu errei o nome, falei Davi, porque assim, Davi, quando ele era para ter ido para a guerra, a Bíblia diz que era costumes dos reis ir para a guerra. Só que Davi planejou: vocês vão ver hoje, filho, não vou. Repare você que ele era rei, escolhido por Deus, separado por Deus. Aí eu sempre entendi dessa forma. Eu queria ouvir de alguém que eu não conhecesse e que falasse daquela forma que Deus já tinha me colocado no coração. E esse pastor falou da mesma forma que eu penso e que Deus já tinha me mostrado pela palavra. Quando você faz algo, é porque você começou a. Não, hoje não. Dá para espiar, daqui a pouco, quando você vê, você está tanto
vendo aquilo que a tua mente já criou o cenário e desejou aquilo para si. Davi não viu só uma vez Betseba tomando banho. Davi era um rei, entenda você. E ele via, mas continuava sendo rei. Ele olhava e continuava sendo rei. Continuava ganhando vitórias. Continuava guiando o povo. Mas foi um dia que ele planejou esse dia. Todo mundo vai para a guerra. Todo mundo vai sair. Todo mundo vai estar lá. E ela vai estar ali tomando banho. E eu vou fazer o desejo do meu coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração é um homem enganoso. Por que eu estou falando sobre isso, irmão? Sacerdote no templo se aparentou um inimigo que tentou muitas vezes parar a edificação do muro que separava o povo de Deus do povo que não adorava Deus. Ele se deixou levar muito, que até deu uma sala de onde colocar as ofertas, os dízimos. E se você for parar e olhar o que é os dízimos e oferta aqui, se for ver, vinho significa o quê? Simboliza a alegria da Bíblia. Alegria, satisfação, prazer. Óleo, azeite, representa a presença do Espírito Santo. Aleluia. Imagina você no lugar que era para dar a alegria do Senhor, a presença do Espírito Santo. Ele tirou tudo isso e colocou o inimigo de Deus dentro do templo. É verdade. Quando a gente começa a desejar o mundo, a gente está tirando a verdadeira alegria do nosso coração. Quando a gente começa a olhar o mundo e os prazeres do mundo, a gente está deixando de deixar o Espírito Santo agir no nosso coração. Tem momentos difíceis, mas quando vem a alegria do Senhor, você, até mesmo passando a prova, você tem a certeza do teu vitória. Glória a É Deus. como se foi falado de fé, e aqui também fala de fé. Quando a gente deixa a fé de lado, a gente começa a dar lugar para as incertezas do mundo. Com certeza. Quando a gente começa a olhar para o mundo, irmão, a fé que nos leva a Deus começa a ficar pequena, começa a nos afundar, como aconteceu com Pedro. A Pedro começou a olhar para o mar, para o vento, para a tempestade, e quando ele viu, ele começou a afundar. E aí ele gritou para Jesus. Ele sabia que ele poderia salvar ele daquele momento. Aleluia. É nesse momento que a gente não pode deixar a fé nossa nos deixar afundar, irmão. A gente tem que estar ciente que a fé tem que nos levar a Jesus. Não pedir socorro para Jesus. Não. Jesus falou assim: aquele que chega a mim é necessário que creia que eu existo. Aleluia. Glória a Deus. A fé que nos leva a Jesus não é aquela fé de sempre estar pedindo algo e ele dando. Não. A fé de Jesus, que quando chega a nós, a fé nos tem que levar a ele, não trazer ele para nós. Entenda isso, irmão. Muitas vezes a gente pensa que a nossa fé é só alcançar algo. Não. A nossa fé tem que nos levar a ele, Glória a nos Deus. trazer a presença do reino a nós. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. E preste atenção como a pregações de hoje em dia, a maioria é isso. Creia que tu recebe, creia que tu vai alcançar, creia que tu vai receber, creia que tu vai abrir. Irmão, a fé é de Jesus. Amém. Glória a Deus. Autor e consumador da nossa fé é Ele. O maior objetivo nosso é ir até o céu, irmão. A fé foi feita para isso. A fé foi determinada para isso. É claro que nós vamos precisar de bênção, de cura, de vitória. Mas se nós buscar primeiramente o reino de Deus, Amém. se nós colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossos corações, irmão, a Bíblia diz que as coisas vão sendo acrescentadas. Glória, As coisas aleluia. vão sendo alcançadas na nossa vida. Vai falar com pessoa que está enferma, é claro que ele vai desejar cura. Como Jesus, onde passava, irmão, ele curava. Ele trazia milagres e maravilhas, sim. Mas ele nunca deixou de falar do reino dele. É verdade. Tanto é que quando o pastor João estava falando aqui, Deus me fez entender que quando ele morreu do lado no meio de dois criminosos,
Ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Aleluia, é verdade. Até ele sabia que ele era rei, Oh, que ele ia glória, para o reino, aleluia. que ele estava indo para o reino, ele queria entrar no reino. Aleluia! Entenda isso, irmão. A nossa fé é necessário que a gente entenda que ela tem que alcançar o reino. Glória, aleluia, Jesus. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Olha só, irmão. Oh, glória. É claro que quando a gente está num corpo humano, limitado, com dor, cansaço físico, às vezes está com dor de cabeça, às vezes tem alguma enfermidade, sim, a gente vai desejar cura. Claro, irmão, eu também já desejei. Mas o maior objetivo que Jesus quer é que nós se separemos desse mundo e viva para o reino dele. Amém. Há um tempo de purificação. Há um tempo, por isso que Neemias, quando ele entrou no meio do povo, ele falou assim: eu não vou entrar aqui só para estar no meio do povo. E estudiosos falam que Neemias era um grande sacerdote real. Agora tu para e imagina, o que é sacerdote real? Ele era juiz e ele era rei do povo no mundo espiritual. Aleluia. Sacerdócio real é isso. Quando a gente determina fazer algo e ainda tem autoridade espiritual para nós mesmos. Renan, às vezes eu confundo Juan, que tem um menino lá, ela tem Juan, tem Renan, às vezes eu me confundo, perdão. Aí eu chego ali e digo: o que tu acha? Vamos numa festa ali? Aí ele vai parar e pensa assim: claro, uma festa é legal, né? Vai ter diversão, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Mas se o Espírito Santo estiver na vida dele, ele vai pensar assim: não, peraí, existe um reino que está me esperando. Oh, glória. Existe um reino que eu vou habitar eternamente. É isso, irmão. É reino, sacerdócio real. É isso. Quando Jesus veio e reinou no meio do povo, e eles começaram a ver que ele estava apresentando um reino, ele estava dizendo assim: meu reino não é desse mundo. Ele estava falando para o povo: meu reino não é desse mundo. Vocês podem achar que eu quero um lugar de destaque nesse mundo. E eu fico às vezes parado pensando. E hoje eu estava analisando sobre isso, sacerdócio real. Perceba você, quando um pastor, quando um padre, quando uma pessoa religiosa que representa uma religião, quando começa a se destacar, irmão, eles começam a criar um altar naquela pessoa. Meu Deus. Você já parou para pensar nisso? É verdade. Começa o nome da pessoa a surgir na mídia, começa o povo a conhecer, eles começam a criar um altar para aquela pessoa. Repare você que Tobias, irmão, era o inimigo número 1 do povo de Deus. E ele conseguiu uma aliança com o próprio sacerdote no templo. Eu estou falando para você algo muito forte, que o povo de Deus, ele estava tão corrompido, que corrompeu primeiro os porteiros, lógico, do templo, de Jerusalém ali, que tinha os porteiros que não deixavam o povo entrar. Eles tinham autoridade e não deixavam. Repare você que quando sai a autoridade maior e constitua as outras autoridades, aquelas autoridades têm que ter o discernimento que o outro está tendo. Vamos dizer assim: o pastor vai viajar, como já aconteceu na pandemia. Eles tiveram que ficar em casa e a gente ficou aqui. Só que eles deram uma ordem para nós: se a gente pegar, vamos lá, o pastor vai estar lá, não vamos ter que ajudar também. E a nós 4 aqui, às vezes 3, mas nós vinhamos. A autoridade que eles passaram, eclesiástica no mundo espiritual, estava sobre as nossas vidas. Só que se a gente não tomar essa atitude de ouvir, não, vocês vão fazendo culto aí, não vão estar orando em casa, e Deus vai acontecer as coisas. E aconteceu muitas coisas no meio disso tudo. Muitas pessoas vieram, muitas pessoas foram, mas quem permaneceu recebeu muitas coisas boas. Aleluia. Recebeu muitas vitórias. Eu posso contar várias, que Deus me abençoou muito. Não foi pela quantidade de pessoas,
não foi pelo número de pessoas, não foi pela, vai vir não sei quem lá de novo, não. Quem é o maior nome é Jesus, a nossa vida. Nós temos que entender, irmão, que todos os dias Jesus nos chama. Foi falado aqui que todos os dias está escrito o nosso nome na palma da mão e no livro da vida. E todos os dias Ele ora para nós, todos os dias. Vamos ver se Ele entendeu o que é reino. Vamos ver se Ele entendeu o que é o maior prazer do mundo. É servir Jesus. É estar na presença dEle. Por mais que muitas pessoas nos critiquem, muitas vezes, irmão, muitas vezes não entenderam ainda o que é reino. Um entendeu do lado de Jesus na cruz, o outro disse que ele merecia. Ei, Jesus foi lido aqui também. Jesus se tornou maldito para nos fazer bendito. Aleluia. E Ele quer nos chamar naquele dia bendito. Ele quer nos chamar. O que não vem acontecer com esse, como aconteceu com esse povo aqui. Irmão, Deus nos deu autoridade. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade. E quando a gente aceita Jesus e entende que Ele é o Deus da nossa vida, nós temos autoridade para repreender enfermidade, para repreender espíritos malignos no meio da nossa família, no meio da nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente chegar, irmão. A gente que dá acesso não pode entrar. E o inimigo ele não vai fazer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. É verdade. E aquele povo abriu a porta para o maior inimigo entrar. O povo que adorava deuses estranhos, tinham ídolos, tinham espíritos malignos naquelas pessoas. Pensa você, um povo que entrava na casa, vamos dizer assim, no tempo de hoje, está lá você e sua família ali, no momento ali, almoçando, jantando, sei lá, entra nos doidos da vida lá na tua casa, pega você, bate seu esposo ali na sua frente e pega os seus filhos e leva como escravo, faz o que bem entender. É normal um povo desse? Como é que eu vou ter aliança com um povo desse? Como é que eu vou deixar entrar na minha casa, ou dentro do meu templo, ou dentro do meu terreno, uma pessoa como essa? Eu estou falando no sentido figurado, no tempo de hoje, mas naquele tempo, irmão, o povo já não estava mais orando. O povo já não fazia mais culto. O povo já não adorava mais a Deus. Por isso que quando o inimigo começa a entrar, é porque o povo já não está mais nem tendo fé, como foi falado aqui. O povo já deixou de crer, o povo já deixou de acreditar em Deus. Não é história de Deus que vai acontecer tudo. É um tempo para limpar a casa toda, para botar as coisas no lugar. Aleluia. Quem já fez mudança aqui sabe o que eu estou falando. Você muda num lugar, primeiro você vai lá na casa que você vai morar, limpa ela, deixa limpinha, cheirosa, tira toda a sujeira que estava morando lá, sei lá, entendeu? Você vai depois levar as suas coisas para lá. Você vai organizar. Então há um tempo para as coisas começar a acontecer, a fluir dentro daquele ambiente. Para você estar no ambiente morando, você vai adornar do teu gosto. Então o Espírito Santo também é da mesma forma. Ele começa a limpar, a tirar. Não é de um dia para o outro você vai acontecer tudo na sua vida, não. Repare que quando Neemias chegou, primeiro ele começou o que está acontecendo aqui. Tem um inimigo que vai morar dentro do templo. Como vocês deixaram isso? Você entendeu? Ele começou a limpar. O óleo, o azeite, irmão, simboliza a presença do Espírito Santo. O incenso, irmão, eu vou te falar algo aqui muito profundo. O incenso, aquele homem quando chegou ali para morar ali, para habitar dentro do templo, irmão, ele ganhou a maior sala. E quando foi tirado tudo isso para fora, uma coisa muito importante também foi tirada. O incenso, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que quando nós oramos, chega como cheiros suaves a Deus. Aleluia. Então esse incenso aqui era do sacerdote, os sacerdotes aqui usavam mais incenso, irmão. Olha só. Sabe que quando o templo antigo, né, o templo do sacerdote, quando ele entrava no templo, ele acendia incenso para chamar a atenção do Espírito Santo, para chamar a atenção de Deus. Ele adornava o templo. O templo já não era mais aquele templo, vamos dizer assim. Não existia mais
Ele mandou trazer os levitas de novo. Por quê? Porque ia ter adoração plena a Deus. Aleluia. Eu profetizo na tua vida nessa noite. Aleluia. Eu fiquei muito tempo na minha vida desencorajado, sem querer orar, sem querer ler a Bíblia, sem querer desejar a presença de Deus, porque é difícil, irmão. Não vou dizer para ti que é fácil. Retornar é a coisa mais difícil que tem. Só que a gente precisa. Se Neemias pegou e tirou aqueles que estavam desconcertados da presença de Deus e nomeou outras, eu vou te profetizar algo na tua vida. Se os teus inimigos, os teus amigos, que se dizem amigos, porque o sacerdote aqui fez uma aliança com o próprio inimigo. Às vezes um amigo nosso, que eu já deixei meus amigos há muito tempo lá atrás, que me levavam para fazer coisas erradas, que às vezes falavam, comentavam coisas que não eram de Deus, deixa de lado. Amém. Nomeia maus amigos para a tua vida. Aleluia. Amigos que vão te levar para o reino de Deus. Glória a Deus. Amigos que vão te levar para adorar a Deus. Se você, como dizia meu tio Miro, a mãe conhece, morou dentro da casa dela. O meu tio me falava uma coisa muito séria. Ele falava assim: ó, tenha um amigo, mas conheça bem ele. Ele falava isso para mim. Ele passava, né, quando ele subia da igreja, ele via assim, a gente ficava no paredão. Tinha mais de 23 mil. Aí ele ficava até altas horas da madrugada fazendo errado. E aí ele passava, quando ele tinha oportunidade de olhar para você, ele falava assim: você é amigo daqueles guris todos? Ele dizia: eu sou. Ele disse: mas tu conhece todos eles? Eu disse: conhece? Mora lá, mora cá, fica lá. Ele disse: tenha um amigo só, conheça ele de verdade. Tu vai ter tempo para conhecer de verdade. Se tu tiver 10 amigos, tu não vai conhecer nem 1% da tua missão. E quando você precisar, eles vão te deixar na mão. Nenhum deles eu convivo, nenhum deles eu tenho contato, nenhum deles, irmão. Um já morreu, outro já foi embora, outro não sei o que aconteceu. E quando a gente tiver pessoas próximas da gente, que sejam pessoas que nos levem a adorar a Deus. Amém. Nem os levitas, que Deus autorizou Neemias nomear e dar oferta a eles, para eles estar no templo adorando o nome do Senhor Jesus, trazendo o povo para adorar, eles mandaram eles para correr. Por quê? Sabe por quê? Porque Tobias era o nome de negócio. Por isso que o povo entrava dentro de Jerusalém até no sábado, que era reservado para adorar a Deus. Aleluia. Naquele tempo, irmão, o sábado era santo, era um momento que o povo não fazia nada, irmão, não praticava nada. E está na Bíblia, eu tenho que falar porque está na Bíblia, não adianta fazer volta aqui. Não, porque o sábado é lá naquela igreja tal, não, está aqui na Bíblia. O sábado era reservado a Deus, o povo era para adorar a Deus. Hoje, se você convidar o povo para jejuar nos domingos, não, irmão, eu poderia com a minha esposa lá fazer uma carne assada, irmão. Eu tenho, irmão, se a gente reservar um dia para o Senhor, ainda é pouco, irmão. É verdade. Tudo que Jesus fez por nós, ainda é pouco. E aquele povo se achou muito. Não, é sábado, eu já estou cansado de adorar a Deus no sábado. Vamos abrir as portas, vamos abrir os comércios, vamos fazer dinheiro. Quando Neemias entrou e viu aquilo ali, eu imagino que Neemias ficou furioso. Porque ele passou lutas e provas para fazer aquilo ali. Quando a gente. Então eu vou te falar uma coisa assim, ó. Lute com todas as forças para Deus colocar a tua vida no altar. Mas não entregue de mão beijada para mim. Porque ele vai vir no sapatinho de algodão, como diziam muitos pregadores da verdade. Com certeza. O Senhor fala mais, né? Sapatinho de algodão. Mas eu ouvia muito lá atrás. Tem até louvor que canta, né? Eu lembro que cantava na igreja, ele vem no sapatinho de algodão, se faz amigo. Meu pai que gostava. E nesse tempo aqui, ele veio bem assim mesmo. Neemias não está indo mais. O que vocês acham? Vamos botar uns negócios novos aí. Deixa a casa aberta aí. Deixa os portões abertos aí.
desconfiar que aquilo ali é laço do diabo. Eu não estou falando uma coisa aqui para você que já aconteceu comigo. Eu não estou falando coisa que eu não sei, que eu não passei por isso. Eu estou falando coisa que quando eu vi eu estava usando droga de novo. Com 19 anos, 20 anos, meu filho nasceu comigo. E eu achei que estava tudo certo. Agora casei, agora vai dar tudo certo, vou trabalhar. Quando eu vi, estava pior que eu estava. Eu estou falando de coisa que eu vivi. Eu deixei de orar, deixei de ir na igreja, deixei. Tá tudo certo, eu vou casar, né? Minha mãe está aqui. Né? Só que quando eu de verdade deixei Deus trabalhar no meu coração, irmão, eu ouvi pessoas dizendo: você está crente demais, você está lendo a Bíblia demais, você está ouvindo louvor o dia inteiro demais. Eu ouvi isso aí, só que eu não me arrependo nem um pouquinho. Amém. Eu não me arrependo nem um pouquinho, sabe por quê? Porque o que eu aprendi nisso tudo foi tirando as pessoas que não somavam comigo. Foram me deixando, e foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Porque se eu tivesse achando que eu tinha que trazer os outros para perto de mim, eu deixava o Espírito Santo longe de mim e não conseguiria ter essa experiência que eu tenho hoje. Já orei com pessoas, às vezes eu não falo porque eu não gosto de estar falando essas coisas, não. E parece que a gente quer se apresentar antes de Deus. Não, já orei, já vi pessoas se curadas. Já orei, já vi pessoas se batizadas do Espírito Santo. Já orei, já ganhei almas para o reino de Deus. Já orei, já vi muitas coisas nessa minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Só que tem coisas que a gente precisa tirar da nossa vida. Precisa ser limpa de verdade. Aleluia! Tinha um tempo que eu ia na igreja, né, mãe? Eu estava agoniado na igreja. Assim, eu ia na casa. Acabava, só chegava em casa sem o cigarro. Eu não conseguia deixar de cigarro. Hoje, irmão, eu fiz propósito com Deus, eu jejuei, pedi para Deus de verdade. Hoje eu sinto o cheiro. Chega a me dar um embrulho no estômago, sabe por quê? Porque eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus. Glória a Deus. Eu era longe disso aqui. Às vezes eu fumava chorando, irmão, porque eu não queria mais aquilo ali. Eu estou falando algo que Deus fez na minha vida. Às vezes eu sinto o cheiro de cigarro, me embrulha o estômago. Aí eu lembro e digo: é poderoso. Eu quero aí fazer o escravo, agora me dá doido. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus é poderoso. Deus é maravilhoso, aleluia. Ele faz, irmão. É só você começar a tirar o que não precisa da tua vida. Coloca Ele em primeiro lugar, dentro do teu coração. Oh, aleluia. Tu vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. E eu estava lá no monte, pastor. Eu ia falar, mas não falei. Deus me fez eu lembrar aqui. Eu vi um campo. Eu não sei se você já viu, quando o milho começa a brotar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza do que Deus me mostrou. Vai começar a frutificar muitas coisas aqui, pastor. Não porque nós somos uma coisa, não. É porque nós perseveremos. No momento de desistir, nós perseveremos. As pessoas morreram por nós, dizendo que nós não somos nada. Nós não somos nada mesmo. Nós somos alguma coisa que Deus nos chamou. Glória. Deus abre porta, Ele faz a forma que Ele quiser, só que tem que ter disponibilidade. Aleluia, Jesus. Glória. Eu não estou falando aqui coisa emocional, não. Eu não preciso disso. Se Deus quiser, Ele vai trazer alguém aqui e vai falar a mesma coisa, como já aconteceu. Como Deus já me usou para falar com o Davi, quando eu estava sentado ali. No outro culto, veio o pastor, falou a mesma coisa. Não é eu, é o Espírito Santo. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Está ali minha esposa também, que tem prova que Deus já fez na minha vida. Aleluia, Deus fez grandes coisas na minha vida. Glória seja o teu nome. Principalmente me libertar dessa porcaria. Isso aqui não me faz acreditar. Quando é preciso eu estudar, eu estudo. Quando é preciso eu olhar no Google, eu uso. Não
tem mais nada que me lembre disso. Glória Foi difícil. Aleluia. É por isso que eu estou falando que estou falando coisa que eu vivi. Eu não dava nem atenção para minha esposa muitas vezes. Minha esposa está ali, minha filha está ali também. Né? Hoje foi um dia divertido, lindo, fazendo um bom palhaçada. Mas eu disse que ficava no quarto na sala. Aleluia, Jesus. Estou falando para você uma coisa que a gente vive. Eu não estou falando coisa que a gente não está vivendo, irmão. Se você começar a colocar Deus em primeiro lugar, o diabo vai bater em retirada. Você vai ter autoridade para repreender todo o mal na tua vida. Aleluia, Jesus. Tinha vezes, irmão, que isso já faz um tempo, não foi agora recente, faz um tempo já, que muitas vezes a minha esposa me falava, meu Deus, eu já disse para ela que o maior prazer era estar mais fora de casa do que dentro. Que a gente muitas vezes ia conversar discutindo nada. Só que agora a gente entendeu que a gente precisa colocar Deus sempre em primeiro lugar de tudo. Até disse minha oferta, pastor. Até disse minha oferta, pastor. Está aqui, ó. Eles colocaram as ofertas para fora do tempo. Se a gente deixar as coisas de Deus de verdade e não fazer tudo o que é preciso fazer, a gente não vai ser 100%. A gente vai se contentar com a migalha e vai achar que está tudo certo. Deus quer a gente por inteiro. Não estou falando de dinheiro, irmão. Não estou falando de valor aqui, não. Eu estou falando de você ser 100% para Deus. 100% para Deus. Eu não estou falando de dinheiro, porque eu não estou pedindo dinheiro para você, não. Eu estou falando para você ler a Bíblia e tirar a conclusão do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus vai falar para você de uma forma diferente, de uma forma que você vai entender e não vai ser preciso ficar uma noite inteira explicando. Deus vai falar para você. Glória. Deus vai te mostrar a forma aqui. Aleluia, Jesus. Depois que eu comecei a fazer tudo certinho, eu estou falando de tudo. E tem coisa que a gente precisa ainda melhorar. A gente até faz, mas precisa melhorar. Porque para Deus tem que ser o melhor. Com certeza. Aí eu comecei e fiz um propósito. Tinha vezes que eu chegava falando com o pastor, né? O pastor, esse mês eu estou com uma conta atrasada aí, eu não vou conseguir dar o meu filho. Eu falava, eu confessava. Porque minha esposa perdeu 2 dias de trabalho no meio da pandemia. Então os irmãos sabem disso. Alguns sabem, alguns não sabem. Agora eu estou sabendo. Então, era esticado e muitas vezes, não tem vergonha de dizer não, minha mãe me ajudou. Minha mãe falava, não, você não precisa nada, ou sabe? Não precisa, não, leva. Eu não estou falando coisa que não precisa, eu estou falando de coisa que eu vivi. Aí depois, quando eu tomei uma posição, tomei uma posição e comecei a fazer o certo. Mas eu vou ficar sem que interessa. Eu estou fazendo e meu coração não faz. Glória a Deus. Vou dormir mais, vou acordar mais. Eu fiz o certo, o correto. E Deus está vendo. Glória a Deus. Porque a pior besteira do homem, pastor, é achar que eu estou fazendo algo para o Senhor está vendo, está tudo certo. Mas Deus está vendo. Glória a Deus. Esse é o pior erro nosso do ser humano, que a gente acha que Deus vai passar na nossa cabeça e Deus fica esperando nós fazer o certo. Ele não vai condenar nós, porque a Bíblia disse aqui, o pastor leu, que a lei não condena ninguém. A lei, se você cumprir, ela vai te ajudar. Se você não cumprir, ela mesmo vai te jogar no buraco. Pronto. Agora, se você aceitar Jesus e viver pela fé, a Bíblia diz que a fé te salva. Amém. A lei te corrige, a lei te prepara, mas a fé te salva. É uma coisa boa de entender, mas eu sei que você entendeu. A lei vai fazer você fazer tudo certinho, mas se você não tiver fé, não adianta de nada você cumprir a lei. É verdade. Olha só, é uma coisa doida, né? Mas a palavra de Deus a Bíblia diz que é loucura para o homem, mas para Deus é sabedoria. Porque se você cumprir a lei e buscar entender a lei, você vai adquirir fé. Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade
E se o Filho do Homem vos libertar, você pode conhecer a lei e ser liberto. Mas se você não for liberto por Jesus, e sem fé, você vai perder. Pronto. Você entendeu? Amém. Aí, irmão, eu comecei a fazer o que eu tinha que fazer. Comecei a fazer meu dízimo, às vezes ficava sem dinheiro nenhum, às vezes eu ficava com 50, 10, 20, 30, 40, 50 reais no bolso. E aí, o que aconteceu, irmão? Comecei a bater meta de marca de produto da empresa. Esse tempo atrás, eu bati uma meta, eu fiquei em terceiro lugar, ganhei o valor X. Aí foi bater outra meta, ganhei outro valor X. Então, assim, quando Deus abre a porta, não existe homem para fechar. Amém. Eu estou falando algo para você, irmão, se você começar a consertar, porque não vai conseguir fazer tudo de uma vez só, mas se tu começar a ir degrau por degrau, quando você vê, meu Deus, como é que eu cheguei? Nem eu imaginava que eu ia chegar aqui, nem eu imaginava que eu ia estar pegando hoje, quanto mais está aqui. Glória a Deus. Pelo jeito que eu andava, minha mãe está aqui, irmão. Eu falo que quando minha mãe está aqui, ela me dá mais força para falar. Porque Aleluia. quando Deus faz normal, ele não faz completo. Amém. Só que Deus vai provar, gente. Até puxa aqui na cara, né? Como eu já falei para vocês. Você está numa praça, levar com o pé na cara, tem que deixar para lá. Não fiz nada. Ver pessoas dizendo que você está muito na igreja. É difícil. Aleluia. Mas Deus nos dá a capacidade de passar por cima de tudo. Com certeza. Neemias, irmão, significa Deus consola. Aleluia. Deus, Ele quer colocar um Neemias na tua vida. Amém. Ele quer colocar pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia. Pessoas que foram representantes de Jesus na terra, da presença de Deus, reis, sacerdotes. Se eu falar para você, o que você lembra quando eu falo de Saul? Uma pessoa que finalizou fazendo errado, né? Mas se você for ver a história dele, se ele tivesse esperado o sacerdote chegar, se ele tivesse feito pelo jeito que Deus mandou, ele seria um rei que não ia finalizar errado. Agora Davi, quando ele pecou, ele errou. Quando ele chegou e ouviu o profeta Natan falar para ele ali, o que ele fez? Ele rasgou as vestes, entrou no quarto e foi pedir misericórdia para Deus. Há uma grande diferença quando a gente e a gente sabe aonde que tem que consertar. Quando a gente acha que está feito. Irmão de Deus, depois que Samuel morreu ainda, Saul ainda foi até em magos, feiticeiros, pedir para tentar falar com Samuel. Olha a cegueira que o homem andava. Não tem que correr atrás do profeta, irmão. Vou falar bem reto para você. É verdade. Corra atrás daquele que vai mudar a tua história. Amém. Amém. O profeta hoje você pode receber uma profecia de Deus, claro. Deus usa quem pode. E aquele que se coloca na presença dele. Deus usa sim. Deus usa pessoas para curar enfermos. Deus usa. Ele tem poder para isso. Amém. Mas eu te digo uma coisa: quando você conhece Jesus, você tem livre acesso. Com certeza. Você dobra o teu joelho e você ouve Deus falar com você. É verdade. Amém? Amém. Eu quero encerrar por aqui. Aleluia, Jesus. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome